Já em agosto do ano passado, nós falamos sobre a morte de um bebê em um abrigo de Pitangui. A criança era de Abaeté, a mãe cobrou inclusive explicações e agora a Polícia Civil concluiu o inquérito, a investigação e indiciou a própria mãe do bebê por homicídio culposo. Você vai ver os detalhes agora na reportagem do Ricardo Miranda e do Maicon Stallone. A Polícia Civil em Pitangui concluiu o inquérito esta semana. De acordo com as investigações, a mãe do bebê foi responsável pela morte dele. Ao longo do inquérito, nós requisitamos documentos dos hospitais onde essa criança foi atendida e do próprio abrigo onde ela permaneceu. E nós concluímos, a partir dessa documentação dos funcionários do abrigo, que a criança já tinha chegado ao abrigo num quadro gravíssimo de desnutrição, causado por negligência da mãe. Lauro Mariano Lopes Cunha, na época com 5 meses de vida, morreu em julho do ano passado. O menino estava neste abrigo em Pitangui. A mãe dele cobrou explicações sobre o caso. Eu espero saber o porquê. Porque se fosse na minha tutela, eu tenho certeza que uma hora dessa eu estava presa. Eu só quero saber o porquê. Porque pode ter morrido de frio, de fome, uma queda. Lauro foi retirado da casa da família em Abaeté e levado para o abrigo em Pitangui, depois que o Conselho Tutelar recebeu um laudo médico dizendo que Cíntia não tinha condições de cuidar do filho, porque é tabagista e chegou a usar maconha durante a gravidez. Eu fazia, mas foi na minha primeira gestação. A dele, eu já não usava mais nada não, só o cigarro. O laudo médico apontou que Lauro estava desnutrido e, por conta do histórico social da família, corria risco de vida. Cíntia disse que o filho era saudável e, antes de ser levado para o abrigo, estava com 4 quilos, 206 gramas e 56 centímetros. Eu estava dando ele primeiro, eu estava amamentando ele no peito. Aí meu leite não estava sustentando ele não. Aí eu perguntei à médica, né, qual o leite que eu poderia dar. Aí ela me falou assim, que poderia dar ou Nestorgeno, ou Aptamil, ou não. Eu optei pelo Aptamil e o Nestorgeno. Mas ele não estava... Eu tava dando diarreia. Eles falaram que é porque eu não tinha condições, eu acho que foi isso que eles estavam tentando insinuar, que eu não tinha condições de cuidar dele. No abrigo, ninguém gravou entrevista. Segundo a polícia, o bebê chegou ao local bastante debilitado. Segundo os funcionários do abrigo, a criança chegou só pele e osso no local. E a desnutrição ela provoca vários problemas de saúde secundários na vítima, né? Então, apesar dos esforços dos médicos, o quadro não se reverteu e ela morreu em razão da desnutrição. Durante as investigações, funcionários do abrigo e parentes do bebê foram ouvidos pela Polícia Civil. A mãe do bebê também esteve aqui na delegacia. Durante o depoimento, contou que ao ser avisada sobre a morte do filho, pensou que, na verdade, ele tivesse sido levado para adoção. Disse ainda que sempre cuidou bem do menino e negou qualquer responsabilidade sobre o que aconteceu. Para a polícia, Cíntia contou que Lauro nasceu doente. Negou que tivesse sido negligente na alimentação da criança e disse, em síntese, que a criança já tinha nascido com um problema grave, mas ela se eximiu de culpa. Mas lamenta, obviamente, a morte do seu filho. Após a conclusão das investigações, Cíntia foi indiciada por homicídio culposo. Então, o homicídio culposo é aquele em que não há intenção de matar. No caso, nós entendemos que a mãe agiu de maneira negligente, né? Ela não alimentou devidamente a criança. Mesmo com as orientações passadas pelos hospitais, essa mãe não foi ao hospital para pegar uma fórmula que deveria ser dada para complementar a alimentação da criança. Então, nós entendemos que não havia intenção, porém houve negligência. O inquérito da polícia foi encaminhado para a justiça e a mãe do bebê continua solta. Para se prender alguém antes de uma condenação é preciso alguns requisitos, que nós entendemos que não estão presentes no caso. Então, ela vai responder em liberdade, o inquérito agora segue para a justiça, depois para o Ministério Público, o promotor de justiça pode entender pelo oferecimento da denúncia
e aí ela vai responder perante um juiz até uma futura sentença. Ou pode também entender e não fazer a denúncia. Isso vai depender. Nós não conseguimos contato com a mãe. E caso tenha a denúncia, caso ela seja julgada, pode acontecer também dela ser condenada, mas entenderem que a pena dela, na verdade, ela já está cumprindo a pena dela, que é ter perdido o filho. Geralmente tem esses entendimentos. Por exemplo, outros casos, como às vezes o pai, a mãe esquece uma criança dentro de um carro. Lamentavelmente, a gente já falou de algumas situações, inclusive aqui na nossa região, em que a criança morre. Às vezes o pai é julgado, às vezes é condenado, mas entende-se que ele já está pagando a pena.